Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Hoje Deus tem um recado para você. Hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, mas para aprender com Ele, porque Ele deseja nos ensinar, Ele deseja nos exortar e Ele deseja nos motivar também. Então eu convido você a abrir comigo hoje em Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Todo mundo foi? Você é acelerada? Menina acelerada. É engraçado que essa palavra que eu recebi hoje, eu recebi limpando meu micro-ondas. Eu estava na cozinha limpando o micro-ondas. Aí eu vou ler e vou entrar na introdução para vocês entenderem. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Um belo dia estava eu limpando o micro-ondas, resolvi dar aquela faxina na minha cozinha. Mário fala que geralmente eu dou faxina em horário que não é para dar, mas nesse dia eu dei a faxina no horário da manhã. Às vezes eu dou faxina de noite, quando eu saio daqui, resolvo limpar tudo. Mário vai dormir, tu levanta amanhã cedo para trabalhar. Que raio de limpar a casa. Semana passada eu saí daqui, fui limpar a casa. Sabe aquela coisa quando a gente dá aquele nervoso e vê a casa toda bagunçada e quer arrumar tudo? Eu vou arrumar, papá. Pois bem, cheguei para limpar minha cozinha. Não, vou limpar. Olhei o micro-ondas. Eu acho que devia ter mais de um mês que não era limpo. Sabe aquela coisa, tipo assim, tu enfia as coisas lá, fecha para não ver o que está acontecendo? Aí, de repente, Deus falando, dá para tu limpar isso daí? Tu fala, não vou limpar hoje não. Fecha, é só fechar. Limpa por fora, que dá nem para ver o que está por dentro. Eu abri o micro-ondas. Quando eu olhei, pensa no negócio sujo, imundo. Eu acho que devia ter bicho lá dentro, tudo que podia imaginar. Eu olhei para aquilo, gente, me deu um nervoso tão grande que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, por que eu deixei tanto tempo limpar? Por que Mário deixou isso desse tempo todo limpar? Por que a gente não limpou? Me deu um nervoso tão grande. Quando eu olhei para aquilo, eu olhei para um todo. Eu olhei, estava sujo em cima, dos lados, embaixo, a tampa, com coisa de feijão, tudo sujo. E ali eu me dei um nervoso tão grande, eu queria limpar aquele micro-ondas na hora. E aí Deus falou para mim assim, por que ao invés de você olhar para o todo, você não olha para as partes? Se você começar limpando o micro-ondas desse lado aqui, daqui a pouco você vai para o lado de cá. Daqui a pouco você vai para o fundo. Daqui a pouco você vai para o teto dele, a parte de cima. Daqui a pouco você tira o prato e você limpa. Daqui a pouco está tudo limpo. Na hora, irmãos, eu estava falando sobre o micro-ondas. Deus falou para mim assim eu faço na sua vida. As coisas que eu tenho para realizar na sua vida, que aparentemente aos seus olhos estão sujas e imundas, você precisa entender e respeitar a limpeza das partes. Porque eu limpo você em partes. Eu cumpro os meus propósitos e as minhas promessas na sua vida em partes. A limpeza ela é gradual. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e sentimos que nada mudou, que está tudo bagunçado ou fora do lugar? Queremos ver resultados imediatos. Estamos num século do imediatismo. Estamos num século que tudo é para ontem. ChatGPT agora é vida. Você está ali, pergunta, resolve e tal. Tudo para ontem. Eu, enquanto coordenadora, a gente sempre no final do bimestre tem os relatórios das crianças. Achei estranho que uma professora me entregou o relatório assim, em uma semana. Eu falei, Fernanda, caramba, que agilidade. Eu cheguei para a diretora e falei assim, gente, mas isso está tão bem escrito. Aí a diretora, garota, isso é ChatGPT, menino. Aí eu falei, não. Eu falei, claro que é, pode perguntar para ela. Eu falei, Fernanda, ela, eu fiz ChatGPT. Eu falei, tá bom, filho, manda. Importante está bem escrito. Nós estamos numa geração do imediatismo. Esperar não é uma palavra que cabe no nosso bolso. Nós queremos tudo para ontem, tudo para o agora. Queremos ver resultados imediatos, assim como limpar um micro-ondas. Se tentarmos limpar tudo de uma vez, podemos nos frustrar. Mas quando focamos em uma parte de cada vez,
logo vemos o resultado completo. O desespero de olhar para o todo. Quantas vezes vocês aí com as suas dificuldades, vocês estão aí diante das suas limitações, diante dos seus sonhos, diante de algo que aos seus olhos está difícil. Seja a conversão do marido, seja a conquista de alguma coisa, seja a sua transformação individual. Outro dia eu estava escutando uma pregadora falar e ela botou caixinha de perguntas assim, e uma pessoa perguntou: quem é o nosso maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Ela falou: eu. Não é Satanás. Nós somos os nossos maiores inimigos. Porque Satanás ele só vai sugerir qualquer coisa. Quem vai comprar a briga das vozes dele, ou quem vai comprar a briga e ouvir a voz de Deus é você. Então, irmãos, hoje eu te convido a refletir. Pare de olhar para o todo. Pare de olhar para aquele teu ente querido, aquele teu marido, enfim, pare de olhar para você e achar que Deus não está fazendo mudanças. Pare de achar que Deus ele precisa trabalhar de forma imediata. Ah, mas irmã Vanessa, eu ainda não vi a transformação. Ah, irmã Vanessa, mas eu tenho tantas questões ainda dentro de mim. Eu ainda tenho tantos pecados para serem resolvidos. Ah, irmã Vanessa, mas tu não sabe o que eu passo. A minha sogra, a minha mãe, a minha cônjuge, o meu filho, que não se converte, que não quer ouvir. Ele bebe, ele fuma, ele usa drogas, enfim, você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Deus manda te dizer que enquanto você olhar para o todo, você nunca vai valorizar as partes da limpeza. Enquanto você olhar para o todo, você nunca vai valorizar o que Ele tem feito na sua vida. Porque de Gênesis a Apocalipse, irmão, Deus sempre trabalhou em partes. Deus sempre trabalhou em processos. A limpeza nunca foi instantânea, a limpeza sempre foi gradual. Quando vemos o micro-ondas muito sujo, nossa primeira reação que é a frustração. Aí é onde nós devemos abrir os nossos olhos. Porque assim acontece na nossa vida espiritual. Quando olhamos para todas as nossas falhas de uma vez, pensamos que nunca vamos conseguir mudar. E aí eu falo sobre mim. Eu estava outro dia conversando com a Paula e com a Ju, e eu falei assim, é engraçado que passou um tempo assim da minha vida que toda vez que eu ia tomar a Santa Ceia, eu pedia a Deus a mesma coisa. Para Deus me transformar na mesma coisa. E eu cheguei num ponto que eu falei para Deus assim, eu já não estou conseguindo mais comigo. Imagina o Senhor. Eu já estou aqui pedindo a mesma coisa. Mês passado eu estava aqui te pedindo a mesma coisa. Retrasado, eu vim te pedir a mesma coisa. Se eu não estou tendo paciência mais comigo, imagina o Senhor, a nossa cabeça pequena, né? Porque Deus, Ele é o dono do amor, Ele é o dono da paciência. E aí, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê? Satanás, ele é astuto. Nós damos legalidade para a voz dele ou não. Porém, ele sugere, ele joga na mente, ele fala. E aí ele é danado, esperto para falar assim, ei, caramba, tu erra pra caraca, tá fazendo o quê na igreja? Tu erra pra caramba, vai subir no altar? Tu erra pra caramba, é sério que tu vai exercer ministério? É sério que tu vai exercer algum chamado? Tu é suja, não vai mudar não. Tá fingindo. Está fingindo falsa crente, cristã, bota a Bíblia embaixo do braço. E aí estava eu aqui num confronto com a Santa Ceia, pedindo perdão a Deus, e Satanás falando, e eu pedindo perdão a Deus, e ele falando, e ele falando. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo me voltou como uma máquina do tempo. Gente, ele sempre faz isso comigo. Impressionante. Me levou no passado, na Vanessa de 2011. Quando voltou para a graça do Senhor, quando voltou para os caminhos de Deus, na Vanessa que foi melhorando em vários aspectos, em alguns aspectos que eu fui sendo transformada, e aí Deus falou assim, minha filha, hoje, isso que você tanto me pede para eu te transformar, para eu te mudar, isso é só uma parte do micro-ondas, porque a outra parte eu já limpei, e você não está percebendo isso? Nunca que eu vou trabalhar em você numa limpeza total, porque a partir do momento que eu te limpo totalmente, você me abandona. É justamente o fato de eu ainda manter em você
ou permitir que você ainda tenha algo a melhorar, assim como Paulo, espinho na carne, que vai fazer com que eu esteja conectado em você, porque eu conheço meus filhos. Eu conheço. A partir do momento em que você entra num processo que tudo na tua vida está correto, tudo na tua vida está limpo, tudo na tua vida está organizado, eu vou começar a perder sentido para você. Porque o que me conecta a ti, o que faz você dobrar os seus joelhos, o que faz você levantar de madrugada e buscar a minha presença e buscar a minha face, é justamente as partes que ainda precisam ser limpas. E hoje, Deus manda te dizer, valorize e olhe para aquilo que Deus já limpou. Valorize e olhe para aquilo que Deus já fez. Valorize e olhe para o processo. Deus não trabalha de forma imediatista. Senão, irmãos, nós caímos na frustração. E a frustração é um perigo. Porque a frustração, ela esmaga a fé. A frustração, ela causa ansiedade, ela causa cobrança exagerada em nós, cobrança exagerada às vezes no outro, que está dentro, você às vezes está dentro de um relacionamento em que você ainda não viu a conversão do teu marido, e aí você começa a cobrar, você não vai mudar nunca. Você não vai mudar, não tem perspectiva. E aí você começa a falar, Deus, não tem como. E aí Satanás só em volta olhando. Convido vocês a assistirem um filme, Oficina do Diabo. Já assistiram? Assiste. Porque Satanás, ele não vai vir para você assim, eu sou Satanás, vou fazer acontecer. Ah, não, irmão. Ele vai fazer justamente isso. Deixa, ela vai ficar com raiva. Agora tu vai lá, sugere, uma paciência, uma paciência para esperar, uma paciência para poder agir. Não, agora não, recua. Tá vendo? Fica só, só assistam, tá? Então, quando a gente entra nesse caminho da frustração, se a gente para não olhar as partes do que Deus tem feito em nós entramos nesse caminho que vai gerar uma cobrança, que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar um desânimo. E aí, irmão, vai perder o sentido de você vir para a casa do Senhor. Vai perder o sentido de você buscar a presença de Deus. Vai perder o sentido de você entender que você precisa dele, pela sua existência, pela sua coexistência, porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o teu Deus. Começa a perder sentido. Hoje Deus manda dizer para a igreja, olha para o que eu tenho feito na tua vida, olha para as partes, você está aqui hoje olhando para mim, Vanessa, mas eu tenho tantos erros, aí presta atenção, eu não estou falando sobre legalizar o pecado, eu não estou aqui passando a mão na cabeça de, não, está tudo bem, gente, a gente vai pecar, Deus é perdoador, não estou falando sobre isso, eu estou falando para você que entrega os teus pecados no caminho do Senhor, se arrependa, peça para o Espírito Santo te ajudar e reconheça as partes que ele tem limpado em você. E reconheça o que ele tem feito na sua vida. E reconheça o que ele tem lhe abençoado. E reconheça que ele vai agir na sua casa. Ele vai agir na vida do seu filho. Ele vai agir. Você precisa crer. Você precisa entender. Não é de repente, irmãos. É de glória em glória. Porque a glória é dele. É glória imerecida, que nós não merecemos, mas esse amor inigualável, inesgotável, que nos alimenta todos os dias, essa é a forma do seu Deus agir sobre a sua vida. Tudo que Deus fez foi baseado em processo e em etapa. Todas as limpezas, tudo, a transformação, tudo que Deus faz, Deus não faz de uma hora para outra. Ele faz dentro de um processo, ele faz dentro de um caminho, ele faz dentro de um propósito. Quem olha só para o todo, corre o risco de desistir antes de começar. Quando eu olhei para aquele micro-ondas, que eu vi aquele micro-ondas imundo, eu cheguei e falei, que vontade de fechar de novo a porta e fingir que não tinha nada sujo ali. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que limpar. A Mário não está nem aqui para poder me ajudar. Às vezes eu peço para ele me ajudar, né, irmão? Limpar as coisas para mim. Então, assim, não estava nem lá. Eu falei, vai ter que ser eu, vamos embora, vamos limpar, não sei o quê. Mas no primeiro momento que eu olhei, a reação foi de desânimo mesmo. Eu falei, lá vou eu limpar isso aqui. E eu olhei assim, tem jeito não. Aí Deus falou assim, se você aprender a olhar para cá, depois olhar para cá, depois olhar para cá, depois olhar para cá, daqui a pouco está tudo limpo.
E é assim que Deus fala, irmãos. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos, porque Ele fala. Ele fala nas pequenas coisas. Às vezes Ele vem, alguém vem e fala, eis que te digo. Pode ser, mas às vezes Ele vai falar com você escovando um dente, limpando o micro-ondas, indo pegar um ônibus, passando por calçando o seu sapato. Ele vai lhe dar algo e para te ensinar, para te encorajar. E hoje eu quero que você saia daqui entendendo, se respeitando diante desse processo. Como eu falei, não é negociar o pecado, mas é colocar nos pés do Senhor e entender que existe um processo para tudo. Olha para trás, olha para quem você era antes, olha para o que o Deus fez na sua vida, olha para as transformações que Ele fez na sua vida. Quem era você há 10 anos atrás? Onde você estava há 10 anos atrás? Quem era você há 40 anos atrás, há 30 anos atrás? E hoje vocês estão aqui, sobreviventes diante de uma sociedade caótica, diante de uma sociedade que está o tempo todo sendo engolida pelas intenções de Satanás, diante de uma sociedade que cada vez mais está se degradando. E nós estamos aqui, nós precisamos valorizar, porque se a gente não valoriza as pequenas coisas, o agir de Deus, a limpeza de Deus em partes, nós corremos o risco de sermos ingratos, corremos o risco de não colocar o amor de Deus acima de todas as coisas e colocamos o risco de sermos somente cobradores. Sabe aquele cristão cobrador que só sabe cobrar de Deus? Pedir, adora pedir, cobrar, falar, vai fazer uma oração, vai buscar a presença de Deus, é 1 minuto louvando, adorando, glória a Deus, santo, santo, santo é o seu nome. Sim, olha só, então vamos lá. Assim, tá difícil, aí começa a cobrar. Cristão cobrador. Não reconhece que Deus tem limpado você, nada tá bom, nada tá pronto, tudo ainda tá para se fazer. Tudo, a grama do outro sempre é verde, a grama do outro sempre está boa, a casa do outro é melhor do que a tua, mas Deus não te deu uma casa, o marido do fulano é melhor que o meu. Ei, só quem está dentro de uma casa sabe quem realmente é o marido. Não olha para o outro não, olha para o teu, luta pelo teu, luta pela tua casa. Mas o filho do fulano, olha como ele é maravilhoso. O garoto estuda, o garoto é quieto. Ei, olha para o teu filho, olha para o que Deus tem feito na tua casa, olha para o que Deus tem feito na sua vida. Nós precisamos respeitar, agradecer as partes que são limpas em nós. Nós precisamos agradecer. Amém, Senhor, que não é de repente. Sabe por quê? Se a transformação fosse de repente, a gente não teria maturidade para receber essa transformação. E quando a gente fala de glória em glória, nós estamos falando, como eu disse, de um processo, de às vezes você entrar no deserto, sim, de às vezes você sangrar, sim, como a irmã Liliane falou aqui de manhã, de às vezes você passar por batalhas, sim, como o pastor falou do propósito da dor, está tudo, irmão, interligado, tudo está sendo conectado. Nós precisamos valorizar as partes. Nós precisamos valorizar a glória em glória. Que bom que nós temos um Deus que trabalha conosco no processo. Porque o processo, ele traz maturidade. O processo, ele traz transformação. O processo, ele traz compreensão de quem é Deus nas nossas vidas. Deus trabalha em partes, irmãos. O Espírito Santo não nos transforma de uma só vez. Não pense você. Ei, pô, Vanessa, estou chateada agora. Porque pouco, então eu vou ter que aturar ainda tudo que meu marido... Irmã, vai orando, vai vendo, vai glorificando. Porque senão a gente cai nessa malha fina, perigosa, perigosíssima, de só olhar as coisas negativas, mas esquecer o que Deus tem feito. Isso é um perigo. Você vira um murmurador. Que perigo. E a Bíblia fala sobre a murmuração. A Bíblia fala como Deus condena a murmuração. E esse é um perigo que nós precisamos vigiar. O Espírito Santo, ele limpa áreas específicas. Preste atenção. Primeiro, ele limpa o teu coração.
depois os teus pensamentos, depois as tuas atitudes. Tudo começa pelo coração, pelos pensamentos, e depois você vai externalizar aquilo que Deus veio fazendo dentro de você. Eu tive hoje uma conversa com a minha mãe, ela estava lá em casa tomando café, e ela me contou sobre a questão do perdão. Uma pessoa, e eu conversei com ela assim, que há muito tempo ela não conseguia. Minha mãe tem 33 anos, né, de evangelho. E ela é engraçado, porque ela é obreira da Universal há muitos anos. E ela tem uma fé. Pensa uma pessoa de uma fé. Uma fé eu cresci vendo minha mãe nos cultos de libertação, né, orando as pessoas, ajudando a libertar as pessoas, com uma fé. Eu já passei por situações de eu olhar assim, não vai dar certo. Ela, claro que vai dar. Deus não vai nos abandonar, não. Vamos embora, levanta a tua cabeça. O meu exemplo de fé é ela. Eu fico pensando assim, se fosse no Velho Testamento na época, eu acho que teu nome estaria em algum canto aqui. Porque mulher igual a você eu nunca vi. Mas a minha mãe, há mais de 33 anos, ela não perdoava uma pessoa. E ela orava. Ela pedia a Deus para Deus tirar aquilo dela. Ela pedia a Deus, ela falava, Senhor, tira isso de mim, eu não consigo. Eu não consigo, eu estou falando de 33 anos. E a pessoa ali, espinzinhando, afetando, cutucando, é uma pessoa do nosso convívio, da nossa família. E ela não conseguia. E eu falava, mãe, em nome de Jesus, tu tem que perdoar. Ela, eu tô tentando, mas eu não consigo. Falei, mãe, tu perdeu a tua salvação por conta de fulana, tu tá de brincadeira. Você pega as velhinhas todo dia, leva para a igreja de manhã, você liberta, ajuda a libertar as pessoas, tu perdeu a salvação por causa de fulano, que ainda é capaz de fulano pedir perdão e pro céu, tu para no inferno. Ela, pior que minha, tu tem que dar um jeito aí. Ela, tô pedindo pro Espírito, vai, pede, ora, faz jejum, vira de cabeça para baixo, dá teu jeito. Jesus, volta, tu fica, hein? Eu vou subir, não vou poder levar tu comigo. Pois bem, aconteceu todo um mover na minha família. Esse ano, deu um BO lá, relacionado a uma pessoa específica. E é engraçado como é que Deus faz. Porque o problema não era com ela. O problema não era dela, não era meu, não pertencia a gente. Mas o problema era dessa pessoa. E nós vimos essa pessoa sangrar. Nós vimos essa pessoa se desesperar. Nós vimos essa pessoa chorar. E detalhe, essa pessoa também me fez muito mal. Mas na hora, eu já tinha perdoado há muito tempo, graças a Deus, mas com ela eram outras questões, muito mais sérias. E aí eu falei assim, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou abraçar, eu vou acolher, eu vou falar de Jesus. E eu me coloquei ali para orar por aquela pessoa. Eu abracei, eu acolhi. Gente, eu senti não é pena, mas eu senti, não sei explicar, uma vontade de pegar no meu colo, sabe? De cuidar ali em Deus. E de alimentar aquela pessoa com as palavras do Senhor. E eu entrei no propósito de jejum e tal, e tal, e tal. E ela falou assim, não, vai você que eu não vou contigo, não. Eu vou no outro dia sozinha. Eu falei, mãe, tá precisando de ajuda. Eu vou. Vai. Ela foi no outro dia sozinha. Chegou lá, ela falou assim, Vanessa, pela primeira vez, depois de 33 anos, eu perdoei. Eu tirei do meu coração. E é engraçado, porque quando ela falou, eu não levei muita fé, não. Porque 33 anos, eu falei, tu tem certeza? Ela, Vanessa, eu tirei do meu coração. Aí, ó, é o que eu falo para vocês. A limpeza, ela começa primeiro no coração, depois no pensamento, depois na atitude. Como é que eu vi que ela perdoou? Ela mudou totalmente com essa pessoa. Não estou falando que essa pessoa vive na minha casa. Não vive, não. Que ela até falou, a gente tem que ficar de olho, que cobra traiçoeira, pica, que isso aqui. Eu falei, não quero perto de mim, não. Eu falei, não quero na minha casa, que depois o Satanás, ó, pá, isso aqui. Eu falei, não, tá certa. Mas quando a gente está junto, a postura dele é outra. Minha mãe não ficava 10 minutos perto da pessoa. A pessoa chegava, ela saía. E aí eu via minha mãe sentando com essa pessoa,
conversando com essa pessoa, brincando de imaginação com essa pessoa, rindo que não sei o que. Eu falei assim, general de guerra, essa pessoa, ela perdoou. E aí hoje, conversando com ela, eu falei, mãe, eu falei, graças a Deus, Deus tirou. Ela ainda implica comigo, tu sabe, né? Eu falei assim, ai, tu começa... Ela ainda implica, o que aconteceu isso? Eu falei, mas até quando ela implica agora, eu já falo com calma. Eu falo, não é assim, não. Eu falei, agora tu tá preparada. Agora, mas, Senhor, deixa ela um pouquinho aqui, mais uns 30 anos, não quero que ela vá agora, não. Mas, ó, ela falou, a única questão, nós estamos falando de uma limpeza que durou 33 anos. Mas preste atenção. Deus não usou, não. Deus se aproveitou de uma situação para fazer com que ela fosse até essa pessoa que estava sofrendo muito, para dar colo, para levar a palavra de Deus, e ela foi transformada. Vocês estão conseguindo entender como é que Deus faz? Gente, preste atenção. Deus, ele tem uma visão a longo prazo. Deus, ele não vê o agora, ele vê o lá na frente. Nós estamos falando de 33 anos tentando perdoar e ela lutando contra isso. E, ao mesmo tempo, ela me contou um testemunho essa semana. Eu tinha 5 anos de idade quando um vizinho nosso invadiu a nossa casa drogado. Só estava eu e ela. Eu lembro desse dia. Que ele entrou na nossa casa, ele saiu mijando a casa toda, deu polícia, deu uma confusão, ele queria roubar a gente. Meu pai estava indo trabalhar, tinha ido trabalhar. Minha mãe falou que ele, essa semana, apareceu lá na igreja dela e falou para outra obreira assim, fulano, chama a obreira tal. Aí ela foi e ele falou assim, chorando, eu queria muito te pedir perdão. Eu estou falando de 34 anos atrás. Eu queria muito te pedir perdão por aquele dia. Minha mãe falou que chorou, que ele chorou. Aí ela me contando agora de tarde, ela chorou de novo. Ela falou assim, eu choro, porque olha como é que Deus faz. Deus fez com que eu liberasse o perdão, que não sei o quê. E aí ele contou para ela que via minha mãe várias vezes passando com minha mãe, evangeliza na rua, e com aquela vontade de ir até ela, pedir perdão, mas não tinha coragem. E arrebentado, irmão. Uma pessoa arrebentada, porque 34 anos se passaram. A esposa abandonou, os filhos abandonaram, né? Não estamos colocando aqui, coitado, a gente também sabe que as pessoas plantam e colhem, mas o momento agora é um momento em que ele precisa ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus, ele trabalha nas partes. Deus não trabalha numa transformação total. Ele é esse Deus que daqui a 40 anos, alguém que talvez passou por você, vai precisar de você para ouvir uma palavra de Deus e para essa pessoa ser salva. Para essa pessoa ser liberta. 30, 40 anos para Deus não é nada, absolutamente nada. E ele trabalha em cima das peculiaridades, ele trabalha em cima. E eu falei assim, mãe, olha como é que são as coisas. Uma situação que aconteceu, né, com essa pessoa, com o filho dela, alcançou você. E você há anos aí pedindo, minha mãe tentava pedir perdão, mas falava da boca para fora, não perdoava de verdade. Aí ela ia, implicava, minha mãe ia, voltava para casa pé da vida, e que não sei o que, aquela confusão toda. E eu falava, mãe, tu precisa perdoar, mas eu pedi perdão, ela não aceita. Eu falei, tu nem perdoou de verdade, tu tá aí com raiva, não perdoou nada. Vocês conseguem entender? Que não é de repente, que essa glória em glória é porque pessoas pelos seus caminhos serão afetadas. Tem que ser de glória em glória, porque você precisa gerar amadurecimento para que lá na frente você possa ajudar pessoas a ouvir a palavra do Senhor. Precisa ser de glória em glória, porque você precisa ser tratada de muitas coisas, porque talvez daqui a 30 anos, a 40 anos, alguém vai precisar de você para que seja liberta e essa pessoa seja salva. Entenda que uma alma para Deus é preciosa. E Deus, ele vai fazer de tudo, utilizar todas as circunstâncias para poder salvar essa pessoa. Isso pode levar o tempo que for, porque aos nossos olhos 30 anos é muita coisa, para Deus isso é um sopro. Isso é absolutamente nada, irmãos. Entenda, Deus não tem pressa, ele tem propósito. Está querendo tuas coisas serem resolvidas para ontem? Está querendo que a limpeza aconteça de uma hora para outra? Ei, senta aí, escuta muito a palavra de Deus. Senta, respira, igual que eu falo para as minhas crianças da escola. Respira,
sopra a florzinha, assim, ó, puxa, sopra a florzinha, porque tem muita água ainda para rolar. Existem coisas na sua vida que Deus vai transformar, que Deus pode limpar de uma forma mais rápida? Claro que pode, mas nós temos várias áreas na nossa vida. Nós temos social, emocional, nós temos a área de relacionamento, nós temos várias áreas, várias questões. Como o pastor falou aqui, são em torno de 12. Aí você quer, bonita, que Deus limpe as 12, tudo agora, porque tu quer. Tu quer do nada, assim, ó. Vem igual um anjo, vem plim, com uma varinha mágica e vai lá e pum, resolve tudo, limpa tudo, faz a transformação em você. E eu não te dou um dia para ficar na presença do Senhor. Eu não te dou um dia para a soberba entrar no teu coração. Eu não te dou um dia para você se sentir e achar que, como muitas pessoas estão aí, tá? Nós vemos muitas pessoas aí que se acham santas, que cospem e arrotam santidade, tá com a vida toda suja, mas está arrotando santidade, achando com o olho na vida do outro, mas não se enxerga. Está todo imundo, precisando que Deus faça a limpeza dentro de si, mas nem reconhece o que Deus já fez. Mas está doidinho para olhar para a vida do outro. Olha lá, não viu fulana? Tu viu Cicrana na igreja? Pô, lá, tu viu o Instagram dela? Os stories que ela postou? Mas não olha para o teu. Não olha para o teu, não. A santificação é um processo contínuo, requer esforço, paciência, alegria da espera. Hoje Deus manda dizer, é para sorrir, irmãos, vai esperar mais um pouquinho, mas Ele é contigo. Sorria, porque Deus tem feito. Sorria, porque Deus tem te transformado. Sorria, porque Deus tem ouvido suas orações. Sorria, porque a boa obra, ela só vai ser completada, sabe quando? A titia vai te dizer. Quando Jesus voltar, linda. Tudo bem que eu acho que já está bem perto. Então é melhor vocês se acelerarem aí também. Está perto. Então quem não valorizou ainda as partes, começa a valorizar, começa a buscar. Porque eu acredito que a vinda de Jesus será nesse século. Então, assim, nós precisamos entender. A obra ela é gradual, mas ela é certa. Deus manda te dizer, existe um processo, mas é certo que eu vou fazer. Existe um processo, mas é certo que eu vou cumprir. Porque não é sobre você, é sobre a minha glória. Não é sobre você, são sobre as minhas promessas. Não é sobre você, é sobre quem eu sou. A minha existência enquanto Deus supremo, único e superior em todo o universo. Você precisa sair daqui com essa certeza, irmãos. Não olha para o todo, não. Não olha para a sua vida e pensa que está tudo uma bagunça, não. Peça para o Espírito Santo te orientar, peça para o Espírito Santo te ajudar, mas respeite o propósito. Esteja feliz no propósito. Entenda que é tudo um processo e reconheça o que Deus já fez na sua vida. Agradeça o que Ele fez, porque é impossível que se eu pegar todo mundo aqui e passar o microfone, que não tenha uma coisa que você não fale para mim do que Deus já transformou. Senão tu não estaria aqui, não. Você está aqui porque você sabe que em algum momento Deus te salvou de alguma coisa, você viveu alguma experiência com Deus, você já conseguiu avançar algumas coisas. E olha só, é como um jogo de tabuleiro. Tá tudo bem você avançar, e é isso que a gente quer. Mas não tem problema nenhum você retroceder, se colocar na posição, se arrepender, pedir perdão a Deus, jogar o dado de novo com o Espírito Santo e andar mais e avançar nas casas. É assim que é a vida de um cristão. É assim que é a vida que nós devemos ter com Deus. Pode parecer demorado, mas cada parte que Deus limpa já é uma vitória. Em 2 Coríntios 3:18, ele diz que somos transformados de glória em glória. É etapa por etapa. Não é de uma hora para outra. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agradeça que existe essa glória. Agradeça que existe o processo. Agradeça porque Deus está contigo. Pode não parecer. Satanás vai falar para você, tá sujo o teu micro-ondas,
Está imundo o teu micro-ondas. Não tem jeito, não tem como limpar. Satanás, ele vai falar em você, mas hoje Deus diz para você, hoje eu te encorajo, hoje eu te liberto, hoje eu te curo, hoje eu digo para você que eu sou contigo. Não desanime, não teme, porque eu trabalho em partes, eu limpo em partes, eu faço por partes, porque eu sei o que é o melhor para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Amém? O que precisamos é não desanimar diante do processo, porque no final a transformação será total, a salvação. Não é o todo, presta atenção, gente. Não é o todo que nos transforma de repente, mas cada parte que Deus limpa em nós dia após dia. Não é o todo que Deus faz. E aqui eu vou indo para o final. Deus não trabalha com o todo, Deus trabalha com as partes. Eu preciso que você saia daqui com isso cravejado no seu coração. É uma limpeza diária, é uma limpeza rotineira, é uma limpeza que exige segundo por segundo, minuto por minuto, hora por hora, rotina por rotina, dia por dia, semana por semana, ano por ano, mês por mês, irmãos. É assim que nós vivemos diante da presença do Senhor. Haverão dias que não serão tão bons, está tudo bem. E vão embora, e vida que segue. Terão dias que você não virá para cá com toda a energia, mas Ele te renova. Ele renova as suas forças, renova a sua energia. E para concluir, irmãos, talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, está tudo bagunçado, Vanessa. Não tem jeito. Mas preste atenção aqui. Deus te diz hoje, eu já comecei a boa obra em você. E eu mesmo vou completá-la. Não se cobre por não mudar tudo de uma vez. Se cobre de confiar no meu processo. O processo pode ser lento aos seus olhos, mas é perfeito aos olhos de Deus. Amém? Que você hoje seja encorajado. Que você hoje seja encorajada. Hoje é dia de refrigério, de ânimo, de renovo. E que as suas perspectivas estejam voltadas para o agir de Deus. Respeite o processo. Só não dê legalidade para o pecado. Se arrependa como Davi fazia. Entrega, confesse os seus pecados para Deus. Abre o seu coração para Deus e diga, Senhor, está difícil aqui. Eu estou olhando, eu acho que não tem solução. Já tem tanto tempo que eu estou esperando por essa bênção, mas parece que não vai acontecer. Lembre-se que Deus tem visão a longo alcance. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Só confirma. Deixa Ele te limpar, parte por parte. Respira. Larga a ansiedade de lado. Calma. Que Ele está operando em você. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor.